Saúdo-vos com a santa paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, o estudo de hoje é: a Assembleia de Jerusalém cancela as leis de Deus? Já ouvi falar muitas vezes de muitos irmãos de que vários mandamentos de Deus, inclusive o do sábado e leis dietéticas e vários outros, não são mais válidas na nova aliança aos cristãos, pois tais não foram citadas, não foram ordenadas em Atos 15, onde se encontra registrada a primeira ata da igreja cristã. Vamos ver então neste estudo a fundo o que as Escrituras Sagradas nos mostram a respeito. Pois será então que vários mandamentos de Deus que não foram citados em Atos 15 perderam a sua validade por não serem ordenadas aos gentios daquela época e naquela ocasião? Então vamos primeiramente contextualizar o texto. Vamos ler Atos 15 do verso 5, do verso 10 ao 11 e verso 29. Leiam comigo. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas farei bem de vos guardar, bem vos vá. Bom, então nós vemos aqui esta passagem onde foi ordenado aos gentios daquela época, na primeira ata da igreja cristã, 4 mandamentos foram ali supracitados, que são, de acordo com algumas versões, vou pegar aqui a JFA, João Ferreira de Almeida, que é a mais usada no meio cristão. Então foi ali indicado se abster de carne sufocada, da prostituição, do sangue, certo? E também, de acordo com algumas versões, de coisas sacrificadas aos ídolos, certo? Então, a partir desta situação, a partir destas passagens, foi montada uma doutrina de que o mandamento do sábado, o mandamento de se abster de carne de porco e outras carnes imundas, certo? Dadas lá no livro de Levíticos, não são mais válidas na nova aliança porque não estão citadas nesta passagem de Atos 15. Então nós vamos ver nesse estudo, o propósito desse estudo é nós pesquisarmos um pouco mais a fundo sobre essa situação. Bom, para de início, eu quero analisar junto com vocês sobre o início, então, de Atos 15, verso 5, onde começa essa discussão. Na verdade, ela não começa aqui, ela começa no início do capítulo, certo? Onde se chega à conclusão sobre a circuncisão, que é ali o marco daquela... Houve até uma contenda entre apóstolos, discípulos, entre alguns judeus, outros judeus que estavam lá, sobre o quê? Qual que foi o motivo ali daquele embate? É que alguns judeus queriam impor aos gentios, aos novos convertidos, aos não judeus, aos não israelitas, a necessidade na nova aliança de se praticar a circuncisão para se entrar na aliança de Deus e assim serem salvos, ok? Então ali a discussão, o ápice da discussão é sobre a circuncisão, a necessidade da circuncisão aos gentios, certo? Aos gentios, não aos judeus, mesmo convertidos ao cristianismo. Mais adiante nós vamos tocar nesse ponto também, certo? Então ali no início, então, de Atos 15, verso 5,
está escrito assim, na maioria das versões bíblicas: mas alguns da seita dos fariseus tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar os gentios e mandar-lhes observar então a lei de Moisés. Bom, de acordo com esta tradução bíblica, tá, que foi retirada dos códices, dos papiros do grego koiné, dos primeiros séculos do cristianismo, dá a entender o quê? Que a circuncisão faz parte de uma seita farisaica. De acordo com o que nós lemos aqui, que alguns da seita dos fariseus queriam impor então aos gentios a necessidade da circuncisão para o quê? Para cumprir a lei de Moisés. Então, a circuncisão, de acordo com o que está escrito aqui, com essa tradução, ela é uma seita farisaica da lei de Moisés. Ok? Mas nós bem sabemos que quem lê o Antigo Testamento, quem conhece um pouco do livro de Gênesis, sabe que, primeiramente, Moisés não criou nenhum tipo de lei, não existe lei de Moisés. Esse termo indicativo é apenas para o quê? Sinalizar de que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, foram criados por ele, porém repassados ao povo através de Moisés. Mas Moisés não escreveu lei nenhuma por sua autoria. Moisés não criou nenhuma lei. Sempre quando nós vemos lá no Antigo Testamento Moisés passando algum mandamento para o povo, está escrito: e disse Deus, e falou Deus, e ordenou o Senhor. Então o legislador de toda a lei foi o Criador. Moisés não criou nenhuma lei. Não existe lei criada por Moisés. Nós também sabemos que a circuncisão foi um pacto criado entre Deus e Abraão, que se estende em toda a sua descendência consanguínea, certo? Então, a circuncisão não foi criada por Moisés e não é parte de nenhuma seita. Mas por que está escrito seita aqui? Bom, vamos pegar agora, leia junto comigo esta passagem conforme está nos códices, tá? Nos documentos antigos bíblicos. Tá? Vamos ler aqui então no grego koiné. Vamos lá. Exanestesen detinis ton apoteis aireseons ton farisaion, pepsteucotes legontes onte de periteminen, autos parangelen te terem ton nomon moseos. Ok? Então essa é a passagem no grego koiné de Atos 15, verso 5. Então vamos pegar aqui a palavra que eu deixei grifado, aireseons, que foi traduzido como seita, certo? Porém, essa palavra no grego koiné, ela significa grupo, certo? Um grupo de pessoas. Então, na verdade, a passagem diz que mas alguns do grupo dos fariseus, tá? Então não é seita, porque a forma que foi traduzida a palavra grega aireseons dá a impressão de que a circuncisão é uma seita. Isso também faz parte de uma seita. Então isso também causa um pouco de confusão na interpretação deste texto, dessa situação. Ok? E também onde foi citado nesse verso sobre lei de Moisés, fazer a circuncisão para cumprir a lei de Moisés. Então Moisés não criou nenhum tipo de lei, e a circuncisão ela é um pacto entre Deus e a descendência de Abraão. Não foi, não faz parte de nenhum tipo de seita dos fariseus, e também não foi Moisés que criou. Bom, por que então que esta passagem de Atos 15 ela não invalida a observância do mandamento do sábado, por exemplo, das leis dietéticas e outros mandamentos da lei de Deus?
Bom, como nós podemos observar, vários mandamentos de Deus importantes não foram citados nessa ocasião, nesta passagem, como não matar, não roubar, honrar pai e mãe, certo? Vários outros mandamentos não foram citados. Nesta ocasião, foram citados apenas mandamentos mais essenciais para aquele tipo de localidade, para aquele tipo de convertidos. Ou seria razoável nós concluirmos de que todos os mandamentos que não foram citados nessa ocasião não são válidos para os cristãos? Não faz nenhum sentido. O ápice, como eu falei, dessa discussão, desta passagem bíblica, foi a tentativa de imporem a circuncisão aos gentios na nova aliança, o que realmente não é mais cabível. Nós entramos na aliança hoje de Deus através da fé, da aceitação do sacrifício de Cristo. Porém, os judeus que não criam desta forma, ainda não tinham sido realmente convertidos, estavam se impondo a necessidade de todos os gentios se circuncidarem, ok? Porém, foi chegada à conclusão nesta ata de que os gentios deveriam focar primeiramente nesses 4 mandamentos de Deus, que é se apartar da idolatria, se apartar da prostituição, se apartar de carne sufocada, se apartar de sangue, certo? Então foi ali, na verdade, evidenciado 4 tipos de mandamentos que corrigiram algumas problemáticas que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Então, sabemos que todos os gentios, conforme está em Colossenses 2, verso 11, somos circuncidados pela circuncisão espiritual de Cristo. Ok? Os gentios. Porque é curioso que em Atos 16, um capítulo depois deste embate sobre a circuncisão aos gentios, nós podemos ver no início que Paulo circuncidou Timóteo por ser filho de uma mãe judia. O pai de Timóteo era grego, correto? Mas a mãe de Timóteo era judia. E mesmo na nova aliança, muito tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, Paulo realizou a circuncisão de Timóteo por ele ser filho de uma judia. Vemos aqui, então nessa passagem, vamos ler de Atos 16, 3, conforme está escrito. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, Timóteo, certo? Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego, certo? Então Paulo estava ali com Silas naquele contexto, viajando pela Síria, viajando pela Cilícia, que eram regiões que eles já haviam pregado o evangelho. Então Paulo queria passar novamente por aquelas cidades daquela região para ver como estavam os novos convertidos. Então Paulo passou pela cidade de Listra, onde conheceu Timóteo e o convidou para que Timóteo fizesse parte das missões, os acompanhasse também. Porém, Paulo, conforme está aqui, circuncidou Timóteo. Nesta tradução está aqui, eu deixei grifado para que vocês acompanhassem na versão JFA e outras, que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Então, por algum motivo, nos dá a entender, para não causar nenhum problema, nenhum embate, nenhuma contenda, Paulo circuncidou Timóteo, tá? Mas há algumas problemáticas nessa situação. Se a circuncisão ela foi totalmente anulada, tanto para gentios quanto para os judeus, por que Paulo realizou a circuncisão em Timóteo?
já que a circuncisão era totalmente inválida, não se entrava mais na aliança com Deus através da circuncisão, será que então Timóteo, se deixando circuncidar, ele não cairia da graça, ele não perderia a graça, ele não rejeitaria a Jesus Cristo? Certo? Então esse é um ponto bem curioso que nós devemos também analisar mais profundamente. Bom, então conforme eu deixei grifado, está aqui por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Então, o que tem a ver o pai de Timóteo, esta afirmação que era do conhecimento de todos, que seu pai era grego, e Paulo, ele circuncidou por causa dos judeus daquela região, ficou uma coisa meio descontextualizada, certo? Vamos pegar novamente no grego koiné, conforme está nos papiros, nos códices, tá? Vamos ler aqui no grego, como é que está essa passagem de Atos 16:3. Touton, etelesen ho Paulus auton, excelten kai labon, pirietemen, auton diatos, iudaios, tos onta entois topons, ekeinos edeisan gar rapantes, hotit helen, ho pater auton ruperchen. Então, assim que está no grego koiné, ok? Esta passagem de Atos 16. A problemática dessa tradução, por causa dos judeus, que dá essa falsa impressão de que Paulo circuncidou Timóteo para não ter problema com os judeus, ela cai por terra. Nós vemos então os significados da preposição dia, que foi traduzido como por causa. Vamos ver aqui os significados então desta preposição. Através de, com, em, para, de tempo, por tudo, do começo ao fim, durante, através, pelo, pelos, por meio, por causa. Então, eu coloquei aqui para vocês acompanharem comigo os significados desta preposição dia, que foi traduzida para nossas Bíblias como a frase por causa. Ok? Porém, eu deixei aqui grifado a forma que foi colocada na nossa tradução e da forma que se encaixa melhor no contexto, tá? Se encaixa melhor no contexto não é a tradução por causa, e sim por meio, ok? Porque esse significado se adequa mais ao contexto. Apenas um pai judeu ou de outra tribo de Israel, um israelita, poderia circuncidar o seu filho, ok? Então nós vemos nessa passagem de Atos 16, no início, de que a mãe de Timóteo era judia. Então, por parte de mãe, Timóteo ele era da descendência consanguínea de Abraão. Porém, seu pai não era, seu pai era grego, tá? Então, de acordo com a lei de Deus, com o pacto da circuncisão, apenas se o pai fosse judeu, se fosse um hebreu, ele poderia circuncidar seu filho. Então, como o pai de Timóteo não era judeu, ele era um grego, ele não poderia circuncidá-lo, tá? Então, o que Paulo fez aqui? Vamos ver aqui, então, essa passagem de Atos da forma na tradução correta. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, Timóteo. Para tanto, o circuncidou por meio dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego, ok? Então, o que Paulo fez ali? Como o pai de Timóteo, então, não poderia circuncidá-lo, Paulo realizou a circuncisão de Timóteo por meio dos judeus que ali moravam. Então, os judeus, os que estavam adeptos, que tinham a técnica da circuncisão, eles fizeram então a circuncisão de Timóteo, porque era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Então, aí realmente, com esta tradução, faz sentido essa afirmação. Ok? Então, o pai de Timóteo não poderia circuncidá-lo porque ele era grego. Então, Paulo, por meio dos judeus que moravam ali, solicitou a circuncisão de Timóteo, certo? Na nova aliança, vejam bem, a nova aliança já tinha sido instaurada há muitos anos.
certo? Mesmo assim, Paulo solicitou a circuncisão de Timóteo, por Timóteo ser filho de uma mãe judia, tá? Por estar então dentro do pacto de Deus com Abraão, ok? Então nós vemos aqui que a circuncisão ela não foi na verdade abolida. O que aconteceu o quê? É que para os gentios, a partir do sacrifício de Cristo, não há mais a necessidade de se submeterem à circuncisão na carne, conforme o pacto de Abraão, com Abraão. A circuncisão da casa gentílica, dos gentios, é uma circuncisão espiritual, mas nós vemos aqui em Atos 16 de que Timóteo teve que ser circuncidado. Então, voltando aos gentios e à decisão de Atos 15, onde foi reforçada pelos 4 mandamentos a eles, que eram o quê? O que atendia àquela situação mais crítica que eles estavam ali passando. Por quê? Naquela região, o paganismo romano era muito forte, era muito predominante. Então, os romanos, que não eram os judeus, eram gentios ali naquela região, na grande maioria eram romanos, eles viviam culturalmente sob influência muito forte da religião pagã romana, onde era muito comum, muito normal a prostituição, era muito normal o consumo de carnes sufocadas, o consumo de sangue, era muito normal também, óbvio, a idolatria aos deuses romanos, ok? Então, na verdade, ali foram exaltados, foram evidenciados, reforçados apenas aqueles 4 mandamentos que estavam sendo necessários que os gentios recém-convertidos guardassem, observassem, para que eles se afastassem, se purificassem das imundícias pagãs, daqueles hábitos pagãos, de toda aquela cultura religiosa romana. É bom também nós fazermos uma exegese desses 4 mandamentos, que dependendo da tradução bíblica, eles foram um pouco distorcidos nas nossas Bíblias, certo? Por exemplo, está escrito em algumas versões de Atos 15, tá? No versículo 5 em diante, que os gentios devem se abster das carnes sacrificadas aos ídolos. Tá? Na verdade, ali no grego, conforme vocês podem ver, está escrito aliskematon ton eidolon, certo? Que significa, na verdade, contaminação dos ídolos. Tá? E não carne sufocada aos ídolos. Então, ali os apóstolos estavam dizendo para se apartarem, para os gentios, os romanos, se apartarem de qualquer tipo de idolatria. Não, ali não está se voltando especificadamente a carne sacrificada aos ídolos. Tá? Também em algumas versões está escrito que devemos nos apartar ali da prostituição. A palavra grega, na verdade, é porneia, certo? Que significa qualquer tipo de ato sexual ilícito, tá? Que a lei de Deus proíbe. Então há uma vastidão uma série de tipos de atos sexuais que Deus abomina. Não só a prostituição, mas algumas versões está a prostituição. Bom, nós temos também citado se abster de carne sufocada, tá? No grego pinikton, tá correto, significa carne sufocada, e está também escrito que devemos nos abster, em algumas versões, tá, de consumir sangue. Nos documentos antigos, nos códices, está a palavra haimatos, certo? Então, haimatos significa sangue, não apenas o ato de consumir, de comer ou de beber o sangue. Nós devemos nos abster, ali está indicado, de qualquer contato com o sangue. Certo? Qualquer contato com sangue, seja como alimento, também seja um contato físico, certo? Porque a lei de Deus, ela também nos ordena
que nós não devemos ter contato físico com nenhum tipo de secreção. Nos dias das regras das mulheres, também os maridos devem se separar durante alguns dias. Nós veremos isso nos estudos posteriormente que eu farei neste canal, correto? Então, na verdade, aqui o sangue é contato com qualquer sangue, seja na forma de comer alguma carne com sangue, beber sangue, qualquer tipo de contato, não só alimentar. Então, estudando um pouco sobre a cultura romana, a cultura dos gentios daquela época, atos sexuais ilícitos era muito comum, fazia parte daquela cultura. Havia adoração a uma deusa chamada Afrodite, onde haviam as sacerdotisas que se prostituíam, certo? Como uma forma cerimonial. Ok? A prostituição lá era muito comum, era muito normal, fazia parte de um cerimonial religioso, ok? O consumo de sangue também era muito comum, certo? De carnes sufocadas que eram provenientes de templos pagãos, onde os templos, após realizarem procedimentos, sacrifícios em adoração àqueles deuses deles, eles encaminhavam, eles forneciam aquelas carnes, vendiam aquelas carnes para os açougues de Roma, onde havia ali um mercado chamado Ágora, que haviam muitos açougues, e cerca de 90% das carnes eram provenientes dos templos pagãos. Correto? Então havia também essa problemática. Então, por tais influências culturais e religiosas daquela época de Roma, os apóstolos e discípulos acharam por bem reforçarem esses 4 mandamentos aos gentios recém-convertidos. Mas é óbvio de que os outros mandamentos de Deus não perderam a validade apenas por não estarem mencionados nessa passagem. Então os apóstolos acharam por bem não sobrecarregarem os gentios de início com vários mandamentos de Deus, com uma doutrina mais pesada. Eles colocaram em prática o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 2, que para aquele que é recém-convertido, que é novo na graça, novo na doutrina, primeiro deve se alimentar com leite, entre aspas, e após o seu amadurecimento espiritual, começar a fornecer o alimento mais sólido. O que Paulo quis dizer com isso? Que aquele que é recém-convertido, nós não podemos sobrecarregar da doutrina, né? Nós devemos o quê? Fornecer um alimento, uma doutrina mais suave, e aos poucos irmos trabalhando de acordo com o amadurecimento espiritual desta pessoa. Aqui Paulo, em 1 Coríntios 3, 1 ao 2, ele estava se tratando da doutrina de Deus, ou seja, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus requer que seu povo obedeça. Ok? Então, os apóstolos de Atos 15 estavam pondo em prática o mesmo exemplo que Paulo deu em 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 2. O pegar leve com os crentes recém-convertidos. Obviamente que a circuncisão não cabe mais aos gentios, porém Paulo, nós vemos em Atos 16 que circuncidou Timóteo, ok? Por Timóteo ser filho de uma judia, então estar dentro, debaixo do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência, e Deus disse que esta aliança é perpétua, seria perpétua, ok? Mas ali então, na passagem de Atos, eles estavam discutindo sobre a doutrina para os gentios. Então eles estavam pegando leve, eles estavam reforçando aquilo que era mais eminente, que era mais importante naquela situação, naquela época, naquela localidade, onde eles sabiam que os gentios recém-convertidos vieram de uma cultura pagã, uma cultura onde se realizava muitos atos que eram abomináveis aos olhos
de Deus, atos sexuais ilícitos de todo tipo, o consumo de carne sufocada, né, a prática da idolatria, o consumo de sangue animal, em alguns casos também até sangue humano. Então ali naquela situação de Atos, eles estavam pegando leve com os gentios, ok? Fornecendo apenas o leite, né? A doutrina mais leve, não sobrecarregando tanto eles de início, e estavam ali batendo naquele ponto, reforçando os mandamentos que eram mais importantes para libertá-los daquela cultura romana pagã. Mas então não faz sentido nós crermos de que pelo mandamento do sábado, pelo mandamento da lei dietética e demais mandamentos que não foram citados em Atos 15, nós não podemos concluir de que tais não são mais válidos para nós, para os cristãos, para os gentios, porque não foram ali citados. Não é verdade? Então não há lógica nisso. Bom, esse estudo termina por aqui. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem desse estudo para vocês. Agradeço mais uma vez a sua presença. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. E peço àqueles que não são inscritos no meu canal que se inscrevam, cliquem no ícone do sininho para cada novo estudo vocês serem automaticamente avisados pelo YouTube, ok? E também que compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, Facebook, no WhatsApp. Então agradeço a todos e saúdo-vos com a santa paz de Deus e até o próximo estudo. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.